Confissões, Santo Agostinho. Livro 1, do capítulo 11 ao capítulo 13. Adiamento do batismo, capítulo 11. 17. Ainda menino, eu ouvira falar da vida eterna que nos foi prometida na senda da humildade de Deus nosso Senhor, que desceu a nossa soberba, e já então era eu persignado com o sinal da cruz, e recebia o condimento do teu sal já desde o ventre de minha mãe, que muito esperou em ti. Tu viste, Senhor, sendo eu ainda menino, e estando um dia a arder em febre repentina, quase às portas da morte por causa de uma paragem de digestão, tu viste, meu Deus, porque já então eras o meu guarda, com que ímpeto do meu espírito, e com que fé pedi a piedade da tua igreja, minha mãe e mãe de todos nós, o batismo do teu Cristo, meu Deus e meu Senhor, e a mãe do meu corpo, porque mais custosamente dava à luz também a minha salvação sempiterna, de coração puro na tua fé, apressadamente diligenciava para que eu fosse iniciado nos teus sacramentos da salvação, e fosse purificado, crendo em ti, Senhor Jesus, para a remissão dos pecados, se eu não recuperasse imediatamente. Por isso, foi adiada a minha purificação, como se fosse necessário que eu me sujasse ainda mais, escapasse, porque, depois do banho baptismal, maior e mais perigosa seria a culpa nas imundícies do pecado. Já assim, era assente eu, ela e toda a minha casa, excepto o meu pai, que no entanto não conseguiu, vencendo o direito da piedade de minha mãe sobre mim, fazer com que eu não cresce, tal como ele ainda não tinha crido. Ela fazia tudo para que tu fosses meu pai, meu Deus, mais do que ele, e tu ajudava-la nisto a vencer o marido, a quem melhor servia, porque também nisto te servia a ti, e assim o ordenavas. 18. Peço-te, meu Deus, eu queria saber, se também tu quisesses, se, para meu bem, mediante o desígnio que prolongou a minha vida, para eu não ser baptizado, me foram como que soltas as rédeas do pecado. Ou não foram? Então por que é que ainda hoje soa, de todos os lados, aos nossos ouvidos, a propósito disto, ou daquilo, deixai-o fazer, ainda não é baptizado. E todavia, quanto à saúde do corpo, não dizemos, deixai-o ferir-se ainda mais, ainda não está curado, quanto melhor não seria que eu fosse logo curado, e se fizesse comigo com que, por meu empenho e dos meus familiares, a salvação da minha alma, uma vez recebida, fosse colocada sob a tua proteção, de ti que me tinhas dado. Teria sido melhor, mas quantas e que grandes vagas de tentações pareciam ameaçar-me depois da meninice, conhecias aquela mãe, e preferia lançar no meio delas, o barro, de onde eu depois seria formado, do que a própria imagem, a imposição do estudo, e o desígnio de Deus. A imposição do estudo, e o desígnio de Deus. Capítulo 12. 19. Mas já na meninice, pela qual se temia menos do que pela adolescência, não gostava do estudo e detestava ser forçado a isso, e todavia era forçado e fazia-me bem. Eu é que não fazia bem, pois não aprenderia se não fosse obrigado. É que ninguém, quando contrariado, faz bem, embora seja bom aquilo que faz. E aqueles que me forçavam não faziam bem, mas de ti vinha o bem que me sucedia, ó meu Deus. Pois eles não olhavam a que fim eu levaria aquilo que me obrigavam a aprender, senão para saciar as insaciáveis paixões da copiosa indigência e da ignominiosa glória. Tu, porém, que tens os nossos cabelos contados, usavas, para meu proveito, do erro de todos aqueles que insistiam comigo para que eu aprendesse, servindo-te do meu erro, de mim que não queria aprender, para o castigo que eu bem merecia, sendo um menino tão pequeno mas tão grande pecador. Assim, por um lado, embora não fizessem bem, tu fazias-me bem, e por outro lado, era justa a tua retribuição porque eu pecava. Com efeito, mandaste que todo o espírito desordenado fosse castigo de si mesmo, e assim é. Temas e matérias preferidos. Capítulo 13. 20. Qual era o motivo por que odiava o estudo do grego, de que me imbuíam desde pequenino, nem mesmo agora o vejo com clareza. Apaixonara-me pelo estudo do latim, não por aquelas coisas que os primeiros mestres ensinam, mas por aquelas que ensinam aqueles a que chamam gramáticos.
quanto aos primeiros rudimentos, com que se aprende a escrever e a contar, não os considerava menos enfadonhos e molestos do que o estudo do grego. Mas de onde me vinha esta disposição senão do pecado e da vaidade da vida, que me fazia ser corpo e espírito que vai e não volta? Não há dúvida de que eram melhores, porque mais seguros, esses primeiros elementos que davam e deram a possibilidade, e tenho-a de ler, se encontro alguma coisa escrita, e de eu próprio escrever, se quiser. Mais seguros do que os estudos, com que me obrigavam, esquecido dos meus errores, a fixar os errores de um tal Enéas, e a chorar ardido, morta, porque se matou por amor, enquanto eu, na maior desgraça, Deus, minha vida, de olhos enxutos, me suportava a mim próprio morrendo afastado de ti por estas coisas. 21. Que há de mais infeliz do que um infeliz que não sente a sua infelicidade e chora a morte de Dido que se consumava amando Enéas, mas não chorando a própria morte, que se consumava não te amando, Deus, luz do meu coração, e pão da minha boca no íntimo da minha alma, e virtude que disposa a minha mente e o recôndito do meu pensamento. Não te amava, longe de ti, cometi adultério para contigo, e ao fazê-lo, soava-me de todos os lados, muito bem, com efeito, a amizade deste mundo é adultério para contigo e disse muito bem, para que se tenha vergonha, se não se for um homem assim. Não chorava por isto, e chorava pela morte de Dido que, com um punhal, pusera fim à vida, seguindo eu próprio em direção ao mais ínfimo da criação, abandonando-te, e como terra que era, dirigindo-me para a terra. Se me impedissem de ler tais coisas, sofreria, por não poder ler aquilo que me fazia sofrer. Era tal a demência, que eram tidas por mais nobres e mais proveitosas estas letras do que aquelas, com que aprendi a ler e a escrever. 22. Mas agora, que o meu Deus clame dentro da minha alma, e que a tua verdade me diga, não é assim, é melhor, sem sombra de dúvida, aquela primeira instrução. Pois estou mais inclinado a esquecer os errores de Enéas e todas as coisas semelhantes do que a leitura e a escrita. Nas portas das escolas dos gramáticos estão penduradas, mas simbolizam menos a dignidade do saber, do que o encobrimento do erro. Não gritem contra mim aqueles que eu já não temo, enquanto te confesso o que quer a minha alma, meu Deus, e me comprazo em repreender os meus maus caminhos para poder amar os teus bons caminhos. Não tem contra mim os vendedores ou os compradores de gramática, porque, se lhes propuser uma questão, perguntando-lhes se é verdade o que diz o poeta, que Enéas chegou outrora a Cartago, os mais ignorantes responderão que não sabem, enquanto os mais doutos dirão que não é verdade. Mas se eu lhes perguntar com que letras se escreve a palavra Enéas, todos os que isso aprenderam me responderão a verdade, de acordo com aquele pacto e convenção com que os homens estabeleceram entre si estes sinais. E se lhes perguntar qual seria maior dano para esta vida, se esquecermos-nos de ler e escrever ou esquecermos-nos daquelas ficções poéticas, quem não vê o que responderá aquele que não estiver totalmente esquecido de si? Pecava eu, embora menino, quando, por gosto, antepunha aquelas vacuidades a estas coisas mais úteis, ou melhor, quando aborrecia estas e amava aquelas. Com efeito, 1 e 1, 2, 2 e 2, 4 era uma cantilena para mim detestável, e agradabilíssimo o espetáculo da futilidade, o cavalo de madeira cheio de homens armados, o incêndio de Troia, e a sombra de Creusa.